vamos entender a bioquímica da hipertrofia no vídeo de hoje. Então já começa o vídeo clicando no gostei e se inscrevendo no canal, pois o que eu vou resumir aqui para vocês pode ter certeza de que se você for ler um livro ia ser embaçado. Beleza, tem o testosterona, tem o GH, tem o IGF-1, tudo maravilhoso, tá? Mas isso vai ajudar, né, na síntese de proteínas, no balanço proteico muscular, e é verdade, mas e o treinamento? Onde é que ele entra aí? Pois bem, quando eu vou montar um treinamento para um aluno meu, eu tenho que pensar no objetivo dele. Vamos assumir que o objetivo dele é a hipertrofia muscular. Então, o treinamento ele tem que sinalizar o corpo de que há uma necessidade de hipertrofia muscular. E nesse cenário, o treinamento resistido, o de musculação visando hipertrofia, dentro daqueles parâmetros que eu já expliquei aqui no canal, e o treinamento bem feito, ele vai estimular as vias de sinalização intramuscular, que vão estimular, por sua vez, a síntese de proteínas lá, como, por exemplo, a AKT-mTOR. Essa via do mTOR, ela pode ser estimulada pelo IGF-1, que justamente, por sua vez, vai ser estimulada através do treinamento, da insulina e da dieta. Alguns aminoácidos também estimulam o mTOR, como, por exemplo, a leucina. Então, se você consome proteínas na sua dieta, tá, e carboidratos para a insulina, você consegue sinalizar o mTOR. Então, você começa a entender de que se você não faz uma dieta com carboidrato e com proteína, você não vai evoluir. Se você não sinaliza treinando, você perde outra via diferente. Então, qual que é mais importante? Dieta ou treino? Divide em porcentagem. Claro, vamos lá. Dieta é 100%. Treino são outros 100%, porque o que o treino sinaliza, a dieta não sinaliza. E vice-versa. Então não adianta você falar assim, eu tenho o melhor treino do mundo. Não interessa. Se você não sinalizar do jeito que tem que ser sinalizado na dieta, não vai dar em nada. Doutor, você disse que o carboidrato estimula a insulina e a insulina sinaliza, não é? É. Então quer dizer que quanto mais carboidrato eu ingiro, mais sinalização eu faço e mais hipertrofia muscular acontece? Isso mesmo. Então, numa dieta bulking, se eu mandar muito carboidrato, é bom. Pensando da massa muscular, sem dúvida. Só que muito carboidrato, muito superávit calórico, você ganha muita gordura. E é por isso que numa dieta bulk é normal de você ganhar gordura, e é por isso também que numa dieta cutting a manutenção da massa muscular fica mais difícil, porque você tira o carbo para fazer déficit calórico, e aí o que acontece na bioquímica da hipertrofia? Você sinaliza menos e isso se torna mais difícil para o corpo. E você começa a entender que você ou escolhe uma coisa ou outra, a menos que você compense essa falta de sinalização por outra via. Por exemplo, vou me encher de testosterona. Então a testosterona vai permitir uma sinalização, a insulina eu baixei, mas compensando eu consigo ganhar massa muscular, mesmo em déficit calórico, tomando hormônios. E é por isso que você consegue ganhar massa muscular, mesmo em cutting, quando você está usando esteroides anabolizantes. Você está incentivando o uso? Eu não. Isso aí, não joguem a culpa para mim, isso é coisa tua. Existe uma maneira, vamos dizer, correta de se fazer a utilização, busque essa maneira se é o que você quer, perfeito, mas eu não estou incentivando a nada. Agora, fisiologicamente é o que acontece. Beleza, Leandrão, então quer dizer que eu só consigo ganhar massa muscular se eu tomar esteroide anabolizante e fazer déficit calórico? Se eu fizer déficit calórico, eu não ganho massa muscular? Não também. Por quê? Porque as sinalizações têm intensidades. E quando você é iniciante, elas são mais intensas. Então, um iniciante, quando ele levanta peso, ele vai fazer uma estimulação dos hormônios que a gente já falou de uma forma mais sensível. Quando ele mandar um pouco de carboidrato, ele vai ser mais sensível a essas pequenas variações. E é por isso que um iniciante, mesmo sem fazer dieta, ele ganha massa muscular, porque ele consegue sinalizar tão bem com o treinamento que às vezes a dieta não precisa para ter um resultado. Agora, se ele estimular os dois, por ele ser iniciante, ele vai ter um super resultado. Então, o que a gente está discutindo aqui é performance, não é? Ah, vai ganhar ou não vai ganhar? Não, isso aí não precisa de muito esforço no começo. Agora, como que eu ganho de melhor? É fazendo dieta e treinamento para sinalizar as duas vias da maneira mais eficiente possível. No começo, se eu estimular uma só, eu vou ganhar, mas vou ganhar metade, um terço do que eu poderia ganhar. Então, quando você pega um iniciante,
Ele pode, por exemplo, usar creatina? Pode usar creatina. Ele pode usar suplemento? Pode usar se for preciso, tá? Se tiver demanda para isso. Mas ele pode suplementar, porque o suplemento é um complemento para que essas vias se sinalizem de forma mais eficiente. Quando você sobe a quantidade de carboidratos, não é só essa sinalização que acontece. Quando você sobe a quantidade de carboidratos, a sua degradação de proteína que você ingere é menor. E o que isso me ajuda, Leandrão? Pensa só se você consome proteína e essa proteína o corpo olha e fala, opa, vamos virar energia isso aqui, porque claro, o cara não está consumindo carboidratos, então sobra menos proteína para o nosso músculo. Quando você aumenta a quantidade de carboidratos, o carboidrato vai fazer esse papel e a proteína fica tranquilinha para ser utilizada na massa muscular. Então isso quer dizer, Leandro, que se eu fizer uma dieta cut e eu subir a quantidade de proteínas, uma parte vai ser utilizada para fonte de energia e a outra, né, ela vai ser utilizada para massa muscular. Então eu vou mandar mais porque haverá mais degradação proteica. Então, é verdade. Só que pensando desse ponto de vista, seria mais eficiente o quê? Para que você vai mandar uma fonte de proteína para que ela faça o papel do carboidrato? É mais fácil eu mandar o carboidrato direto. Ah, Leandro, mas aí é melhor eu errar o carboidrato para menos e a proteína para mais, não é? Não é. Por quê? Porque quando a gente vai falar do processo de bioquímica, nós estamos falando, por exemplo, do ciclo de Krebs. E o ciclo de Krebs ele é responsável pela queima de gordura corporal. Existe uma etapa dele que se chama oxalacetato. O oxalacetato ele vai funcionar mais à base de glicose. Isso quer dizer o seguinte, se eu tiver mais glicose, eu tenho mais queima de gordura. Só que se eu mandar glicose demais, apesar desse ciclo de Krebs funcionar muito bem, eu tenho um superávit e eu acumulo energia. Então qual que seria o melhor dos cenários? Eu ter um déficit calórico e ter glicose no oxalacetato para fazer o ciclo de Krebs funcionar e eu queimar gordura. Por isso que é uma frase histórica e totalmente verdadeira que é: a gordura se queima numa fogueira de carboidratos. Sem a fogueira, eu queimo menos gordura. E é por esse processo bioquímico aqui explicado. Então, se eu tenho uma dieta de 2.000 calorias e eu tenho um metabolismo de 2.500 e um gasto, então eu tenho 500 de déficit, e eu mandar tudo de proteína, eu vou ter um resultado. Se eu mandar 2 gramas quilo de proteína e o resto de carboidrato, eu vou ter mais queima de gordura e não menos queima de gordura, porque o déficit calórico é o mesmo, só que nesse segundo caso, com carboidrato, eu tenho mais energia para treinar. Com mais energia para treinar, eu treino mais pesado e isso gera adaptações crônicas funcionais do exercício mais acentuadas, eu gasto mais calorias, eu tenho a presença da glicose de uma maneira direta para fazer o ciclo de Krebs funcionar, etc, etc, etc. De início, se você mandar só proteína, isso pode favorecer mais a perda de peso. Por quê? Porque só proteína vai depletar mais o seu glicogênio muscular, que são as cadeias de glicose dentro do músculo, e que isso gera peso, e também mexe com a questão da água. Perfeito? O glicogênio atrai água, ele é hidroscópico. Então, se eu tenho menos glicogênio, eu tenho menos água. Então, quando você corta o carboidrato, você rapidamente perde peso. Você perde água e glicogênio. E aí o que vai acontecer? Em 2, 3 dias você acorda bem mais seco, mas você mandou carboidrato, isso volta. Nesse segundo cenário, eu não vou experimentar isso. Então vai parecer que no começo eu fiz a dieta e não mudou nada. Só que se eu fizer um dia do lixo, eu não vou tomar aquele rebote. Porque justamente eu estou mandando carboidrato. A gente sabe hoje que tem estudos que nos apontam que uma dieta de cetose com carboidrato zerado e uma dieta com carboidrato, as duas com o mesmo déficit calórico, ou seja, essa aqui proteína e gordura 2.000 calorias, essa daqui carbo, proteína e gordura 2.000 calorias, geram a mesma perda de gordura corporal. Só que essa daqui menos suscetível a rebote, uma dieta mais fácil de seguir porque eu tenho todas as fontes de alimentos, se torna menos enjoativa, eu vou ter mais energia para treinar porque eu tenho mais presença de carboidrato. E eu não estou dizendo que a dieta cetogênica ela é ruim. Eu já fiz um vídeo aqui no canal e agora eu vou deixar você com ele. O que eu estou te dizendo é que se você entende o processo de bioquímica da hipertrofia e da queima de gordura, isso é muito bom. Mas você sim pode usar a dieta cetogênica em alguns casos. Confira nesse vídeo aqui.